Abra sua Bíblia comigo agora, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versos de número 16 ao 22. Evangelho de Mateus, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 19, verso 16 ao 22. Nós vamos ler esse texto da palavra de Deus, Mateus 19, 16 a 22. Esse texto conta a história de um jovem. Há muitos jovens aqui hoje, pelo que eu estou vendo, faltou muitos também hoje. Temos muitos jovens, temos muitas pessoas que se consideram jovens, e temos muitos que já foram jovens e agora são jovens mais amadurecidos, não é? Essa é a história de um jovem. E eu quero compartilhar as lições que a palavra de Deus nos traz a partir da experiência desse jovem. Mateus 19, 16 a 22 diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Amém. Vamos orar assentados, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra agora, meu Pai, e nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa revelar ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós oramos a fim, ó Deus, de que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, a fim de que nós possamos experimentar uma transformação no nosso coração. Oramos em favor de cada homem, mulher, rapaz e moça que está nesse santuário. Oramos por aqueles que também nos assistem pela internet, que o Senhor esteja alcançando os seus corações, trazendo quebrantamento e disposição para uma vida transformada. Nós repreendemos toda a ação do diabo que tenta impedir esta palavra de chegar ao nosso coração. A incredulidade, a resistência, a dureza, nós a repreendemos em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, possa, em nome de Teu Filho Jesus, trazer para o nosso coração revelação, discernimento da Tua vontade. Em nome de Teu Filho é que nós oramos. Amém. Eu quero falar nessa noite, pensar um pouco com vocês, meus amados irmãos e irmãs, sobre os enganos do jovem rico. A Bíblia nos diz que Jesus andava por todos os lados pregando a palavra de Deus, e num determinado dia Jesus estava num local específico, e quando Jesus anunciava o reino de Deus, pregava a palavra de Deus, ele foi interrompido por um rapaz, por um jovem, alguém muito novo. O texto diz que este jovem, ele era muito rico, e ele tinha tudo para ser feliz, mas a Bíblia nos revela que ele não conseguia alcançar essa realização da felicidade e da completude. Parecia que algo sempre estava faltando a ele. Apesar de ser jovem, ele era muito rico, o que é muito raro. Apesar de ser jovem, ele era uma pessoa muito influente na sociedade, outra coisa muito rara, porque para alguém alcançar um status social, quase sempre é necessário uma longa caminhada na sua vida. Mas a Bíblia diz que esse jovem também
foi a única pessoa em todo o Evangelho que chegou até a presença de Jesus, que buscou a presença de Cristo e que, ao invés de sair melhor desse encontro, ele saiu pior do que chegou. Porque todas as pessoas que procuravam Jesus, ou que buscaram a presença de Jesus nos evangelhos, você pode ler Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os que foram para a presença de Jesus, ou saíram curados, ou saíram libertos, ou saíram transformados. Mas esse jovem, ele não saiu liberto, ele não saiu transformado, ele saiu pior do que chegou. Mesmo sendo amado por Jesus, a Bíblia diz que esse rapaz, ele desperdiçou a maior oportunidade que a vida colocou diante dele e nas suas mãos. Apesar desse jovem ter ido à pessoa certa, apesar desse rapaz ter abordado o assunto mais importante da vida, porque ele estava preocupado com a vida eterna. Ele chega para Jesus e pergunta assim: o que eu farei de bom para poder herdar a vida eterna? Ele era jovem, mas ele sabia que um dia ele iria morrer. Ele era jovem e ele sabia que um dia ele iria prestar contas a Deus de tudo o que ele estava realizando. E ele estava preocupado com a vida eterna. Ele foi a pessoa certa. Ele foi a Jesus. Ele abordou o assunto mais importante da vida dele, que era a vida eterna. Ele fez isso. E apesar desse rapaz, diz as Escrituras Sagradas, de ter recebido a resposta certa, de ter ido à pessoa certa, de ter abordado o assunto certo, ele tomou a decisão errada. Ele buscou o homem mais importante do mundo, que era Jesus. Ele tratou da coisa mais séria da existência, que é a vida eterna. Ele estava preocupado com isso, mas depois de ouvir a palavra de Jesus, ele sai dali e toma uma decisão errada. A Bíblia diz que ele amou mais o mundo, o dinheiro, os bens que ele tinha, do que o próprio Senhor Jesus. Ele amou mais os prazeres passageiros da vida, do que a salvação da sua própria alma. Este jovem, diz o texto bíblico, ele possuía várias qualidades que eram qualidades extraordinárias, mas que não foram suficientes para a sua salvação. Ele era jovem, ele observava os preceitos da lei, pelo menos ele pensava que observava. Ele tinha qualidades extraordinárias, mas a Bíblia diz que ele estava sendo enganado pelo seu próprio coração, à medida que ele vivia os seus dias de juventude. E quais eram os enganos que estavam cercando o coração deste jovem? Quais eram os enganos que estavam tomando conta da sua vida e o estava levando em direção ao inferno, ao invés de colocá-lo na rota do céu? Que enganos eram esses que estavam ocupando o coração desse rapaz, deste moço, e que estava impedindo ele de ter vida eterna? Preste atenção nessa lição que a palavra de Deus nos ensina. Em primeiro lugar, este jovem estava sendo enganado a respeito da salvação. O verso de número 17 que nós lemos aí, diz isso. Diz que esse jovem viu a salvação como uma questão de merecimento e não como um presente da graça de Deus. Aí no verso 17 diz que esse jovem chega e ele perguntou para Jesus assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele estava preocupado com a vida eterna, mas ele queria saber o que ele podia fazer, quais eram as realizações que ele podia concluir na sua vida, para que desse a ele então créditos, direitos, para que ele pudesse entrar no céu. Ele diz: o que eu posso fazer para ter a vida eterna? O desejo dele era ter a vida eterna, era um desejo sincero. Aliás, você que está aqui deveria estar muito preocupado com a vida eterna, porque a vida eterna chega para muitos de nós repentinamente, sem dar aviso. Quantas pessoas estão bem de saúde, quantas pessoas estão aí no melhor da sua vida, e de repente um infarto fulminante liquida os dias dessa pessoa. Quantas pessoas estão aí
projetando futuros, fazendo sonhos, está aí com muitas expectativas e de repente alguma coisa acontece e o fôlego da vida lhe é tirado e essa pessoa vai partir para a eternidade sem estar pronta para se encontrar com Cristo. Este jovem estava preocupado com a salvação, mas ele estava errado com respeito à salvação, porque ele acreditava que dependendo daquilo que ele fizesse, ele poderia entrar no céu, dependendo das realizações, dos merecimentos. Ele tinha expectativa de que poderia entrar no céu. Seu desejo de vida eterna, como eu disse, era sincero. Mas ele estava enganado quanto à maneira de alcançar a vida eterna. Ele queria obter a salvação através dos merecimentos e não pela graça de Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Todas as religiões que existem no mundo, escute isso, todas as religiões, não são algumas, são todas as religiões que existem no mundo, ensinam que o homem é salvo pelos seus merecimentos, ensina que as pessoas podem alcançar a vida eterna através das obras, dos merecimentos. Lá na Índia, por exemplo, multidões de pessoas que querem e que desejam a salvação, elas deitam em cima de camas de pregos e ficam ali por horas, às vezes dias, num sol escaldante, na expectativa de que esse sacrifício, de que esse ato vai promover a sua salvação. Quando você olha na Índia, você vê milhões de pessoas indo ao rio Ganges para poder tomar um banho, porque eles acreditam que as águas do Ganges vai purificá-los e vai prepará-los para que eles possam alcançar a vida eterna. No Brasil, quando você olha, nós vemos as romarias, onde as pessoas sobem conventos e escadarias de joelhos e fazem penitências das mais diversas, pensando alcançar com isso o favor de Deus. Muitas pessoas acreditam, por exemplo, que lá no dia do juízo final, Deus vai colocar numa balança as obras boas que fizemos e as obras más que realizamos, e dependendo de como a balança se pender, se as obras boas que fizemos foram maiores do que as obras más, então eles acreditam que vão ter direito à vida eterna. Mas a salvação, você precisa entender, a salvação não é fruto daquilo que fazemos para Deus. A salvação é fruto daquilo que Deus fez por mim, por você, na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus. Para ser salvo, você e eu temos de nos arrepender dos nossos pecados. Para ser salvo, você e eu precisamos confessar os nossos pecados a Deus e precisamos abandoná-los ao pés do Senhor Jesus. Para ser salvo, você e eu, nós temos que aprender que só o sangue de Jesus pode nos purificar de toda e qualquer injustiça, iniquidade ou mesmo transgressões. Só o sangue de Jesus nos purifica, nos torna habilitados para o reino de Deus. Salvação é pela graça, é dom de Deus, não de obras. Salvação, diz as Escrituras Sagradas, ela é só por meio de arrependimento dos pecados, é crer no Senhor Jesus e no seu sacrifício por mim e por você na cruz do Calvário. O jovem rico, diz esse texto, ele estava enganado a respeito da salvação. Sua alma, diz a Bíblia, estava indo na direção do inferno e não do céu, porque ele acreditava que dependendo do que ele fizesse, ele poderia entrar no céu, e não depende de você, não depende de mim, é graça de Deus. Tem que haver arrependimento no seu coração, tem que haver abandono do pecado na sua vida, para que você e eu possamos entrar no céu. Não se engane, porque existe uma multidão de gente vindo às igrejas evangélicas, achando que estar no culto vai salvá-los. Não, querido, estar no culto é o desejo mais honesto,
É o desejo mais sincero de uma alma que teve uma experiência com Cristo, e por isso ele ama esse ambiente, e ele sabe que aqui existem palavras de fé, palavras de vida eterna que vão incentivá-lo na sua caminhada. Ele vem ao culto como uma expectativa e também como uma experiência que ele teve com Cristo, mas o culto não te salva. O que te salva é arrependimento dos pecados, o que te salva é abandono dos pecados, o que te salva é quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e então o sangue de Jesus te lava e te purifica. A minha pergunta é o seguinte: você está salvo? Você tem uma experiência com Jesus de verdade? Porque tem gente que acha que ir à igreja vai salvar. Não, não vai salvar. A igreja é um instrumento que Deus usa para falar para você acerca da salvação. A igreja é o espaço em que aqueles que foram salvos em Cristo têm prazer de estar para celebrar o seu nome, como fizemos aqui hoje e estamos fazendo agora. Você tem uma experiência com Cristo? Porque vocês estão olhando para um homem que nasceu e foi criado na igreja e não tinha uma experiência com Cristo, que vivenciou todos os aspectos da religião e não tinha uma experiência com Jesus, que quando cheguei na minha juventude, estava muito feliz, tinha um excelente emprego, trabalhava no melhor banco desse país, que era o Banco do Brasil, minha vida estava indo de vento em popa, mas eu não tinha uma experiência com Jesus, até que um dia, quando eu tinha 16 anos, eu entendi que eu precisava me arrepender dos meus pecados, que eu precisava de abandoná-los, confessá-los e aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Apesar de ter vivido toda a minha adolescência na igreja, eu era um religioso, mas naquele dia, naquele mês de fevereiro, aos 16 anos, eu tive um encontro com Jesus, e esse encontro com Cristo transformou o meu coração, não mudou o meu jeito de ser do lado de fora, mudou o meu coração. Só depois de algum tempo mudou a minha linguagem, só depois de alguns dias mudou o meu pensamento. Primeiro eu tive uma experiência, depois a vida mudou. A minha pergunta para você é: você já tem uma experiência de salvação? Em segundo lugar, esse texto bíblico diz que o jovem rico estava enganado a respeito de si mesmo. Veja o verso 20 do texto que lemos. Veja o que ele diz. Então lhe respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. A Bíblia diz que esse jovem rico, ele não tinha consciência de quão pecador ele era quando ele estabeleceu esse diálogo com Jesus. Ele começou a conversar com Jesus e ele queria saber o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. Jesus disse a ele aí: olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, papapá. Ele diz: tudo isso eu tenho feito. O jovem rico, ele não tinha consciência de quão pecador ele era. Não tinha. Porque você precisa entender que o pecado, ele é uma rebelião, um ato de rebeldia contra Deus. O jovem rico pensou que as suas virtudes poderiam agradar a Deus. Mas quando você e eu lemos Isaías 64, no verso 6, o profeta Isaías diz o seguinte: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundície. O jovem rico pensou que ele estava guardando a lei, mas a Bíblia diz, Jesus diz, que ele estava quebrando os primeiros mandamentos da lei, que era amar a Deus e ao seu próximo. Ele era um idólatra. O Deus que ele tinha no coração era o dinheiro. Ele era rico, ele tinha propriedades, mas ele era apegado a essas coisas. Essa era a sua idolatria. Seu dinheiro era apenas para a sua satisfação pessoal. Sua fé era baseada em não fazer coisas erradas, em vez de fazer coisas certas. Jesus disse para este jovem: só uma coisa te falta.
Agora deixa eu te dizer uma coisa, essa coisa que te falta pode levar você para o inferno. Ele acreditava que não fazer coisas erradas iria colocá-lo no céu, mas Jesus disse para ele, uma coisa te falta. Mas essa coisa que faltava era a coisa mais importante. E que se ele não colocasse isso no seu coração, ele jamais teria acesso à vida eterna. E Jesus disse a ele assim, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E então vem e segue-me. O que é que faltava a este jovem? Faltava a ele arrepender-se dos seus pecados, faltava abandonar os seus pecados, as suas práticas, faltava, na minha linguagem, na linguagem que você conhece, faltava a esse rapaz uma mudança interior, uma transformação no coração, faltava uma conversão real, faltava buscar a Deus em primeiro lugar. Esse jovem queria a vida eterna, diz aqui o texto bíblico, mas ele não queria renunciar às coisas que ele gostava. Como muitos de vocês, nós queremos entrar no céu, nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos renunciar àquelas coisas que nós gostamos, mas que são pecados, que são abominações aos olhos de Deus, que Deus não aprova, que Deus não concorda, que Deus não abençoa na minha e na sua vida. Se você quer ter acesso à vida eterna, você terá que fazer renúncias. É por isso que Jesus diz lá em Lucas 9:26, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Não existe discípulo de Jesus, seguidor de Cristo sem cruz, sem renúncia. Você pode ser um religioso, você pode ser membro da igreja metodista, da batista, da assembleia, da igreja católica, você pode ser membro de qualquer outra igreja, mas se você não renunciar, não tomar a sua cruz e não decidir seguir Jesus, você não entrará no céu. Jesus disse a este jovem, uma coisa te falta. Este jovem estava sendo enganado pelo seu coração a respeito de si mesmo. Ele tinha dado uma nota para ele bem elevada. Eu tenho feito isso tudo desde que sou jovem. Sou jovem, mas já tenho feito isso há muito tempo na minha vida. Eu dei uma nota máxima para mim mesmo. Jesus disse a ele, uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Só que essa coisa que falta pode estragar tudo. Este jovem, diz o texto bíblico, estava enganado a respeito de si mesmo. Será que você não está enganado a respeito de si mesmo? Será que você nessa noite não está precisando de fazer uma avaliação da sua vida, da sua caminhada, do seu relacionamento com Jesus? É engraçado que algumas pessoas com as quais eu encontrei ao longo da vida, como pastor, especialmente quando eu jogo futebol, convivendo no meio de homens e vários homens que não são evangélicos. Me lembro que quando morava em João Molevade, pastoreava lá a igreja metodista, fiquei lá há 11 anos, você sabe disso. Mas eu ia jogar futebol no Clube Real, e o Clube Real tinha futsal, um society lá, e dava quase 40 homens, e 6 ou 7 times de society. Você tinha que esperar o seu tempo para jogar. Enquanto eu ficava esperando, os caras ficavam conversando, alguns, muitas coisas inconvenientes, mas de vez em quando me perguntava assim, ô pastor, o que pode lá na sua igreja? O que não pode lá na sua igreja? Ele perguntava assim para mim, o que não pode na sua igreja? Sabe aquele cara que quer entrar no céu pelas coisas que ele não faz? O que não pode lá na sua igreja? Eu falei assim, cara, na minha igreja pode tudo. Como é que ele falou assim, como? Eu falei, na minha igreja pode tudo. Tudo! Ele falou, mas tudo, pastor? Beber, fumar, pegar as mulheres? Eu falei, pode tudo. Ué, mas essa igreja é boa, pastor. Eu falei assim, a Bíblia diz, e aí eu entrava com a palavra de Deus, eu falei assim, a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Lá na igreja nós não temos regrinha de que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. A nossa vida com Cristo não é regrinha. A nossa vida com Cristo é de relacionamento e seguimos princípios, valores. Eu posso matar? Posso, está no meu direito de liberdade matar, mas convém matar? Não. Eu posso roubar? Posso, mas convém roubar? Não.
Eu posso pular de um avião sem paraquedas, posso ou não posso? Convém, ô Carlos, pular de um avião sem paraquedas? Não convém, vai dar errado. O resultado vai ser muito complicado. A nossa vida com Cristo não está em regras. A nossa vida com Cristo é relacionamento. E quando nós temos relacionamento com Cristo, a nossa vida muda. Este jovem estava enganado acerca de si mesmo. Isso foi uma tragédia para ele. Em terceiro lugar, a Bíblia nos diz que este jovem estava enganado a respeito da lei de Deus. No verso 19 e 20, eles dizem o seguinte, quando ele conversa com Jesus, Jesus diz a ele o seguinte: honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Veja que este jovem diz aqui a palavra de Deus, ele mediu sua obediência a Deus apenas pelas ações externas e não pelas atitudes internas do coração. Aos olhos de qualquer pessoa, esse rapaz aqui, ele passaria num teste. Esse cara é muito bom, ele honra o pai, ele honra a mãe, ele trata bem o seu próximo, ele observa os valores da lei de Deus. Ele, aos olhos das pessoas, ele seria um cara bacana demais. Aliás, algumas das mães que aqui estão, faria de tudo para ter esse camarada como seu genro, porque além de jovem, rico, ele era um boa praça demais da conta. Tratava bem o pai, a mãe. Você já viu essa história, né? A gente, quando vai aconselhar namorados, a gente fala algumas coisas, mas uma das coisas que a gente fala para quem vai namorar é o seguinte: olha como é que ela trata a mãe dela dentro de casa, viu, rapaz? E o pai. Se essa mulher trata mal a mãe e o pai, quando casar com você, o porrete vai descer no lombo. Cuidado com ela. Aí com a moça a gente fala assim, ó, olha bem como é que esse rapaz trata a mãe e o pai dele, porque se ele é grosso, sem educação com o pai e com a mãe, ele vai fazer o mesmo com você. Então esse cara, esse jovem, ele era uma boa praça tremenda, toda mãe gostaria de ter esse camarada como genro. Esse é o cara ideal para minha filha, bom com os pais, bom com as pessoas, bem de vida financeiramente. Aos olhos das pessoas, esse rapaz passaria em qualquer teste. Mas preste atenção, ele não estava diante de qualquer pessoa, ele estava diante de Cristo. E quando Jesus olhou para ele, Jesus não viu a face, Jesus não viu a cara desse cidadão, Jesus viu o coração, e Jesus identificou no seu íntimo, e Jesus viu no seu coração. Diz aqui as Escrituras, ele diz para mim e para você que Jesus identificou no coração desse rapaz transgressão. Jesus viu ali cobiça, Jesus viu no coração desse rapaz avareza. Ele não poderia ser apanhado por nenhum tribunal humano por alguma falha, mas Jesus olhou a sua interioridade e Jesus viu que ali havia pecados. Jesus viu no coração desse rapaz amor ao dinheiro. Jesus viu no coração desse rapaz mais apreciação pelos bens da terra do que pelos valores do céu. O dinheiro era o seu Deus, ele punha toda a sua segurança nessas coisas. Ele estava enganado sobre a lei de Deus, sendo enganado pelo seu coração. Ele queria a vida eterna, mas para ter a vida eterna, ele precisaria se arrepender dos seus pecados, ele precisaria abandonar os seus pecados, abrir mão da sua avareza. Ele não seria medido por Jesus pelos seus atos externos, mas pelo seu coração. Os antigos já dizem que quem vê cara, o quê? Não vê coração. Mas Jesus não vê apenas a cara, ele vê o nosso coração. Em quarto lugar, a Bíblia diz que este jovem estava enganado acerca da verdadeira riqueza.
Veja o que diz o verso 23 desse texto bíblico. Diz assim: tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, que palavra? A palavra de Jesus. Retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amados, depois de Jesus perturbar o coração deste jovem, constatando e dizendo para ele que uma coisa ainda te falta, Jesus o desafia, diz aqui as Escrituras, com uma série de comandos. Jesus dá 5 ordens, que são ordens imperativas para esse rapaz, se de fato ele quer ter a vida eterna, se de fato ele quer entrar no céu um dia. Jesus dá 5 ordens para ele. Jesus usa no verso 21, 5 comandos. Jesus diz assim para ele: vai, vende, dá, vem e segue-me. Essas 5 ordens, esses 5 imperativos, é uma ordem que exige de mim, de você, uma decisão, uma reação, uma posição. Esse rapaz deve renunciar àquilo que é objeto da sua estimação, antes de poder viver debaixo do senhorio do Senhor Jesus. O jovem rico, diz o texto bíblico, quando ele ouviu a palavra de Cristo, dizendo isso a ele, ele se retirou. A Bíblia diz que ele saiu triste, que ele abandonou Jesus, ele não quis andar com Cristo, ele não quis andar com Jesus, ele achou que aquilo era muito duro, muito pesado, muito complicado para ele. A Bíblia diz que ele amou mais os bens desta vida do que o céu, ele amou mais as suas riquezas, as suas conquistas, o seu patrimônio, do que um relacionamento sério, verdadeiro com Cristo. A Bíblia diz que esse jovem rico, ele perdeu a riqueza eterna por causa da riqueza temporal desta vida. A Bíblia diz que ele preferiu ir para o inferno, abrir mão do seu dinheiro, do seu ídolo, dos seus prazeres. Ele rejeita a Jesus e a vida eterna. Ele agarrou-se, diz a Bíblia, ao seu dinheiro e com ele pereceu. Saiu triste desse encontro com Jesus, saiu pior desse encontro com Jesus, porque ele rejeitou, diz a Bíblia, a verdadeira riqueza. E qual é a verdadeira riqueza? É ter Cristo como seu Senhor e Salvador. O jovem rico, queridos, e eu estou terminando, diz a Bíblia que ele se torna o mais pobre entre todos os pobres que havia sobre a face da terra, apesar de ter uma conta bancária absurda. E por que ele se torna o mais pobre entre todos os pobres que haviam nos seus dias? Porque ele rejeitou a verdadeira salvação, a vida eterna. Na vida, 2 perguntas são feitas antes de você e de qualquer pessoa fechar um negócio. Então, o pessoal que trabalha no comércio aí, meu amigo Eric, que vende café, né? Felipe, Ulisses, né? Que mexe lá com granito, na Predale, não é? Esse pessoal que mexe no comércio aí, Cristina e Carlinhos, que vende telha, né? A melhor telha do Brasil, né? A Luca Telha. Esse pessoal que mexe com comércio. Quando você vai fechar um negócio, 2 perguntas são feitas. Você não verbaliza elas. Elas são feitas no coração. A primeira pergunta é: o Ronaldo também vende, né, Ronaldo? Você vende também muita coisa lá, né? Na loja de roupa. A primeira pergunta é o seguinte: quanto eu vou ganhar se eu fechar esse negócio? Essa é uma pergunta que todo mundo faz no coração, quando está negociando. Tiago também vende adubo, né, Tiago? Quem quer adubo aí, ó? Viu, Felipe? Adubo. Ah lá, o Tiago vende adubo. Quanto que eu vou ganhar se eu fechar esse negócio? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que a gente faz quando vai fazer um negócio é o seguinte: quanto eu perderei
se deixar de fazer esse negócio? Quanto você ganhará se fechar esse negócio hoje com o Senhor Jesus? Ou seja, se você se arrepender dos seus pecados, se você confessar os seus pecados e abandoná-los, se você mudar de vida de verdade, quanto você vai ganhar se você fechar esse negócio com Jesus? Deixa eu te dizer quanto que você vai ganhar. A Bíblia diz quanto que você vai ganhar. Você vai ganhar a vida eterna. O maior negócio do mundo. Nada vai te dar um lucro mais extraordinário do que isso. Mas quanto você perderá se você deixar de fechar esse negócio hoje com Jesus? Você perderá a vida, você perderá o céu, você perderá a eternidade, você perderá tudo. Tudo o que tem valor de verdade. Que tem valor de verdade. Nós damos muito valores ou valor às coisas materiais, carro, telefone, casa. Nós não somos contra essas coisas, mas as pessoas dão muito valor a essas coisas. Mas nada é mais valioso do que a minha e a sua alma. E Jesus disse que a minha e a sua alma, a alma de uma pessoa nesse mundo, vale mais do que esse mundo inteiro, do que preste atenção, a sua alma vale mais do que toda a mata que existe na Amazônia. O mundo inteiro está aí. Estão queimando a Amazônia. Sua alma vale mais do que todas aquelas árvores da Amazônia. E para quem não sabe, a Amazônia tem 84% da sua área verde preservada. Balela! A Europa esse ano, você não sabe? Se você estiver lendo notícias, você vai ver. A Europa esse ano está com um grande problema. Não viaje para a Europa nos próximos 5 meses. Inverno. Eles não têm como aquecer a casa deles. A Rússia cortou o gás que fornece para toda a Europa. Eles estão correndo atrás de madeira. Eles vão poluir o planeta mais do que nunca nesses próximos 5 meses para poder aquecer a casa deles. E eles não têm madeira. Você está lendo? Se você não lê, acompanha a matéria. Vai lá. Não viaje para a Europa. Você pode ter dinheiro. Eu recomendo, não viaje. Vá no verão do ano que vem. Preste atenção. Eu estou terminando. Você já tem uma experiência real com Jesus? Você tem uma experiência com Cristo? Ou você está como este jovem? Achando que está tudo legal, está tudo certo, quando está tudo errado. E você precisa de fazer uma correção, tomar uma medida, uma posição diante de Deus. Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Nós vamos orar juntos agora. Feche os seus olhos para você não se distrair. Pense um pouco na sua vida. Pense um pouco na sua caminhada. Será que você não está como este jovem rico, precisando de um encontro real com Cristo? Talvez Jesus está te dizendo, uma coisa te falta. E essa coisa que falta é aquilo que está tornando você infeliz, que está tornando você uma pessoa insatisfeita. Essa coisa que te falta é um encontro real, concreto com Jesus. Você não vai encontrar isso na balada, você não vai encontrar isso num bar novo, num restaurante novo, numa mulher nova, num homem novo. Você não vai encontrar isso em outro lugar. Você precisa tomar uma decisão. A decisão por Cristo, por Jesus.
E você está aqui nessa noite, e você entendeu isso, e você quer tomar essa decisão. Eu quero orar com você. Pastor, eu quero tomar essa decisão, eu preciso ter um encontro, eu quero entregar a minha vida todinha a Jesus de verdade. Eu preciso nessa noite tomar uma medida na minha caminhada. E você quer fazer essa decisão? Levante sua mão, eu quero orar com você. Aí onde você está, eu quero orar com você. Você quer tomar essa decisão mais importante da sua vida? Eu quero orar com você, eu quero te abençoar. Você entrou aqui nessa noite e você não tem uma experiência real com Jesus. E você quer fazer isso? Eu quero nessa noite me entregar completamente a Jesus. Se você quer, de olhos fechados, onde você está, levante sua mão, eu quero orar com você. Você quer fazer essa decisão? Deus te abençoe, querido. Mais alguém? Você quer fazer essa decisão? Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Esse é um momento de fé, querido. Esse é um momento para você não ficar constrangido, constrangida. Você que levantou a mão, vamos orar juntos então? Saia do seu lugar, vem cá na frente, vamos orar aqui no altar. O altar da igreja é o melhor lugar para a gente orar. Pode vir cá, não fique com vergonha não, pode vir cá. Nós vamos orar juntos. É o melhor lugar para você estar, na casa de Deus, no altar do Senhor, na presença de Cristo. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu quero apresentar, ó Deus, ao Senhor nesse momento, a vida de cada uma dessas mulheres e deste homem. Porque eu sei que nessa noite o Senhor falou no coração deles de uma maneira especial. O Senhor os despertou, o Senhor, ó Deus, gerou neles um desejo de estar aqui no altar, na Tua presença. E eu te peço, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor possa agora tocar no coração, na vida de cada um deles, lavando completamente o coração, a mente, de maneira que eles possam receber paz na alma, paz no coração, e que o Senhor possa purificá-los de toda e qualquer transgressão, iniquidade. Meu Deus, que o Senhor possa gerar um espírito e uma disposição nova no coração dessas mulheres e desse homem, em nome de Jesus. Que a Tua paz seja o árbitro no coração de cada um deles nesse dia. E que ao voltarem para os seus lares, ó Deus, eles possam fazer isso tendo plena consciência de que ao se arrependerem dos seus pecados, de abandoná-los, que o nome deles estão escrito no livro da vida, e que agora, Senhor, eles são mais do que vencedores, porque o Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário por eles. Por isso, Pai, nós oramos, abençoando a vida de cada uma dessas mulheres e deste homem, em nome de Jesus, e todo espírito de acusação, todo ataque do maligno contra eles, nós quebramos, repreendemos em nome de Jesus, pedindo a Deus a Tua bênção agora sobre a vida e o coração de cada um deles. Nós oramos abençoando a eles e as suas casas, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.